Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E hoje vamos conversar com o Fernando Westphal. Ele é consultor, engenheiro, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. No ano passado, o Fernando lançou esse livro aqui, Vidro Plano para Edificações, que leva informações técnicas sobre o nosso material em um formato de fácil acesso para profissionais do setor vidreiro, da construção civil e também para estudantes de arquitetura e engenharia. Fernando, obrigada por retornar aqui ao Vidrocast. Você já esteve com a gente num outro momento, logo que lançou o livro, e hoje está aqui de volta. É um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, né, compartilhar um pouco das nossas histórias aí de mercado, de estudos também, pesquisa, aqui com o pessoal da Abravidro e do Vidrocast. Muito obrigada. Fernando, você já é uma figurinha conhecida aqui do mercado vidreiro, participa ativamente dos eventos do setor, é uma fonte também bastante ouvida quando a gente está fazendo matérias, materiais técnicos. Conta pra gente uma coisa mais pessoal, como que você começou a trabalhar com vidros planos? Pois é. Vamos lá, eu tenho a minha formação ali em engenharia civil, né? Então, durante a graduação, eu peguei uma bolsa de iniciação científica para trabalhar com conservação de energia na época. Então, hoje a gente fala em eficiência energética, né? E aí eu entrei nessa área, fiz o mestrado e o doutorado seguindo esse caminho, parti para análise de edificações por meio de simulação computacional, então me especializei em simulação, e aí caí no mercado aqui em 2007, em São Paulo, para dar consultoria em certificação LEED. E aí, se a gente for ver, talvez a gente vai conversar um pouco sobre isso também, os prédios LEED são todos com fachadas em pele de vidro. E eu saí da minha formação aprendendo que não se faz prédio envidraçado no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu até criticava também esse estilo arquitetônico, né? Então, toda a nossa formação aqui em arquitetura e engenharia civil no Brasil é voltada para tratar o vidro como um grande vilão da eficiência energética. E aí eu comecei a questionar também até os arquitetos aqui, dizer, olha, como é que a gente vai fazer um prédio LEED todo envidraçado num clima quente, né, como o de São Paulo? Tinha obras no Rio de Janeiro também. E alguns arquitetos até me provocavam, diziam, olha, se tu provar que a gente tem algum problema, né, a gente muda. E eu comecei a fazer simulações, estudar o vidro, eu não conhecia vidro de controle solar, então acho que aí está a grande falha de formação nossa, a gente não vê nada sobre isso na faculdade. Eu fiz lá algum trabalho sobre vidro espelhado, tal do Antélio, né, eu tinha ouvido falar nisso, vidros coloridos, vidros seletivos, parecia uma coisa de outro mundo, e aí a gente começou a estudar vidro de controle solar para chegar na certificação LEED desses prédios. E o pessoal das indústrias que começou a me chamar também, quando eu participei de alguns eventos, algumas feiras, fui dar uma palestra até sobre certificação LEED, e lá o pessoal da Sebrae, eu me lembro, me chamou e disse, olha, Fernando, tu precisa aprender um pouco sobre vidro. E aí é que eu comecei a me aproximar. Então, me debrucei sobre o assunto, me interessei bastante, é um produto altamente tecnológico e chama a atenção, né, todas as aplicações que tem com vidro, e aí os projetos todos de certificação LEED e outros que foram surgindo, todos com muito uso do vidro nas fachadas, e aí acabei tomando gosto pelo assunto, e como eu fui pesquisando e meio que mudando o tom também, eu fui conhecendo melhor o Aí você produto. viu que o vidro não era o vilão? Exatamente, eu vi que o vidro não é o grande vilão. Inclusive, até lendo aí essa semana uma pesquisa recente, algo que eu defendia também, o pessoal lá umas pesquisas na China, eles defendendo que o vidro ele ajuda a dissipar o calor também pela fachada. Isso eu até coloco no livro também e expliquei em algumas reuniões de projeto. Não, a gente tem o vidro nem sempre está ganhando calor. Então, durante a noite você está utilizando o vidro para dissipar o calor do prédio, porque ele é muito fino. Então, tem uma série de detalhes que a gente não estuda durante a graduação, nem na pós-graduação, lá tinha investigado isso. E a gente, quando começa a ver o dia a dia aqui, começa a estudar e conversar com os fabricantes, as processadoras, arquitetos, ver que tem um mundo de informação a ser buscado assim, e compartilhado com o mercado. Sim. Quando você veio aqui para a primeira entrevista, logo que você Uhum. lançou o livro, você disse que quando você começou a trabalhar com especificação de fachadas, a maior parte da literatura que tinha disponível sobre isso era literatura estrangeira. Ainda é assim?
Ainda é assim, a gente não encontra livro falando sobre vidros. Os livros que eu tenho de referência é muita coisa, são todos internacionais, toda literatura estrangeira, então tem muita coisa da Alemanha, o Reino Unido, Estados Unidos, evidentemente, e pouquíssima coisa em português. Então, até o que me inspirou a escrever o livro foi isso. Não encontrei outro livro que trate especificamente de vidro, a não ser do material, né, a fabricação de vidro, mas não especificamente do vidro plano, e geralmente trata de cerâmica, então são livros de materiais de construção, não aplicado à arquitetura. Sim. Então, por isso que surgiu a intenção, né, de produzir esse livro, né, até pensava assim, se ia ser voltado para arquitetura ou para engenharia, e a gente acabou cunhando, vai ser voltado para edificações, de um modo geral, para tentar ser a pontinha do iceberg ali, para começar a introduzir esse assunto nos cursos de graduação. A meta é essa, né? Que ele seja um livro de referência para curso de Ele graduação. passe a ser uma bibliografia para esse público. Exatamente. Como você acha hoje que os arquitetos e os engenheiros veem o vidro enquanto material construtivo? Isso é uma pergunta interessante, porque eu dou aula lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de arquitetura, nas disciplinas de eficiência energética e acústica, né, conforto acústico. E o que me chama a atenção lá? A gente não trata do vidro como um material de construção no curso. A gente fala muito de concreto, madeira, estruturas de concreto, estrutura de aço. E os materiais de revestimento, eles são tratados de modo geral, são material de fachada, né? São tratados de forma geral e o vidro entra lá no meio, mas não tem uma atenção especial para ele. E o que acontece? Quando eu vejo os trabalhos de conclusão de curso, todos usam muito vidro. Então, o pessoal faz muito projeto assim de escolas, centros culturais, as moradias, que tem muito estudante que tem esse interesse em fazer projeto de residências, tudo, são muita área envidraçada e o vidro é colocado de qualquer jeito. Ele é, na verdade, no projeto, um retângulo transparente. Tá? Então, muitas bancas, até que eu participei, questionei os alunos, claro, a gente não quer constranger também o aluno, a gente sabe como é que é dado as disciplinas no próprio curso, né? Mas a gente comecei a questionar e ver assim, como é que tu acha que vai ser executado esse painel de vidro, né? Às vezes tem uma fachada inteira com a pele lisa de vidro, sem divisórias, a gente sabe que não existe chapas desse tamanho, então coisas básicas, qual é o tamanho de uma chapa de vidro, e todos os projetos têm um uso muito expressivo de vidro, então embora, aí vem a contradição, né? Embora a gente prega que o vidro é um grande vilão, né? De modo geral, até os professores mais antigos, né, cunham muito isso, até porque não existia o vidro de controle solar antigamente, então ele é visto como um grande vilão do consumo de energia e conforto térmico. Mas os alunos, quando estão se formando, fazendo estágio, eles fazem os projetos com muito uso de vidro. E é curioso isso, porque não só nos projetos dos alunos, mas também na arquitetura, né? Hoje você circula pelas grandes cidades e o vidro está muito presente lá. Exatamente. Ao mesmo tempo, ele não está presente na formação dos profissionais que vão precisar especificar o uso desse material, né? Esse é um gargalo que a gente tem tentado destrinchar, né, e driblar, né, ali com atividade junto da Abvidro, né, eu presto assessoria técnica para a Abvidro já há uns 10, 12 anos. E uma das atividades que a gente tem feito assim nessa parceria, né, de pesquisa, extensão da universidade com a associação, com as usinas, é tentar trazer mais informação técnica para o mercado em geral, né? O grande desafio é chegar no consumidor final mesmo, o usuário que vai utilizar o apartamento, o escritório. Eu acho que, mas antes de chegar nesse usuário final, a gente tem que atingir o especificador. E o especificador, ele tem essa carência, ele não tem a formação, então não tem lá nos cursos de graduação. O material que a gente teria de referência são catálogos dos fabricantes, nada contra, né, os catálogos dos fabricantes, mas é que a gente não tem um material isento, idôneo. É isso que inspirou também a produção do livro, né? Tem uma linguagem uniforme, então boa parte do conteúdo do livro foi uma compatibilização, né, um compilado, né, de muitos catálogos dos fabricantes, tentando acumular numa bibliografia só informações básicas para a gente poder iniciar a especificação do vidro nas edificações. Então esse é um caminho que a gente tem que trilhar para chegar no arquiteto e no engenheiro que vai fazer a especificação lá na frente. Eu acho que o estudante é o grande
ponto-chave, né? Sim. Que é ele que vai especificar no Porque ele é o futuro. especificador do futuro, Exatamente. exatamente. Fernando, a Abravidro realiza esforços para estreitar os laços do setor com as universidades, participando de cursos de extensão universitária e também de várias palestras. E é um consenso que, para um material ter o seu uso difundido, é preciso que os estudantes, que em breve estarão atuando no mercado, tenham contato com ele e conheçam todos os seus potenciais. O conteúdo sobre vidro é bastante limitado nos cursos de arquitetura e engenharia. Como você vê essa questão e como você enxerga a situação? A gente está falando aqui da importância de chegar nesse público, você está comentando do desafio, né? Acho que é o sonho de todos nós da cadeia vidreira, é que a gente conseguisse chegar lá no consumidor final, que ele fosse o indutor dessa mudança, mas de modo geral o que a gente vê é que o consumidor acha que vidro é vidro, né? Vidro é tudo igual. Como que a gente consegue endereçar esse desafio de chegar no estudante? Você está dando uma valiosa contribuição aqui, que é o livro, que é a sementinha, né, de se ter uma bibliografia específica sobre vidro, mas de que outras maneiras a gente poderia chegar lá? Esse é o que tem sido questionado ali pela associação e pelos fabricantes, né? Até como professor também, eles sempre me provocaram, olha, não tem como criar uma disciplina no curso, né, uma disciplina obrigatória nos cursos de arquitetura, engenharia, tratando de vidro. E eu sempre respondi assim, pensando, não tem. Tá? Até já fui coordenador de curso lá na UFSC também, e aí estudando sobre as diretrizes curriculares, né, a gente não tem especificamente nas diretrizes, se eu não me engano, do curso de arquitetura tem 4 páginas, né, a lei que define o conteúdo. Então não tem o detalhamento assim das disciplinas, tem lá linhas gerais. Você vai estudar sobre materiais de construção, respeito ao meio ambiente, coisas assim. Só que, o que acontece? O que eu tenho me dado conta, assim, recentemente, né? Na década de 80 para 90, houve um movimento muito forte dos professores de arquitetura para implantar disciplinas de conforto ambiental nas universidades. E isso conseguiram. Então, hoje a gente tem, todas as escolas de arquitetura têm aula de conforto térmico, lumínico e acústico. Então, foi incorporado esse conteúdo no currículo. Então, lembrando desse feito, né, eu acho que hoje dá para a gente encampar, levantar essa bandeira e comprar essa briga, vamos dizer assim, e tentar chegar no Ministério da Educação mesmo e fazer uma alteração curricular do curso de arquitetura, dos cursos de engenharia, para tentar incluir explicitamente a necessidade de ensinar mais sobre vidro. Porque a gente tem todos os currículos de arquitetura e engenharia civil, basicamente no Brasil, tratam de concreto armado, que é o nosso sistema construtivo, tratam de estruturas de madeira, que é muito usual também no Brasil. Começa a se falar, quer dizer, estrutura metálica, né, já tinha há algum tempo, começa a se falar mais em construções leves, steel frame, fechamentos leves, e eu acho que a gente tem que fazer esse movimento para incorporar o vidro como um material obrigatório, né, um assunto obrigatório nos cursos de graduação. Acho que esse é o caminho. Porque, como eu falei antes ali, os alunos eles acabam utilizando, então eles aprendem no estágio e isso está sendo passado nos escritórios. Então a gente chega nos escritórios com os eventos, né? E aí forma os arquitetos, né? Já formados, né? Uma formação continuada com o pessoal que já está atuando no mercado. Então os alunos têm aprendido muito no estágio. Isso acontece muito, não só com vidro, mas com ferramentas de CAD, né? De software. Eles têm aprendido no estágio, então a gente precisa dar uma atualizada nos cursos. Acho que essa é a briga que a Abravidro, a Bividro podem comprar aí com o governo, vamos falar assim, para mudar as diretrizes curriculares. Acho que vale a pena encampar essa luta. Sim, nesse sentido de levar informação de qualidade para os diferentes públicos que podem se interessar pelo nosso material, a gente lançou ano passado uma iniciativa conjunta da Abravidro e da Abividro, que é o Educa Vidro, né? Nossa plataforma online de EAD, com uma série de conteúdos, um conteúdo gratuito que gera certificados, e você é um dos instrutores lá, junto com outros grandes nomes do mercado vidreiro nacional. Como que foi a experiência de gravar esses conteúdos e o que você acha que é o papel de uma plataforma como essa para levar informação sobre vidro plano para diversos públicos? Eu acho que é uma das medidas de curto prazo mais eficazes que tem, né, para a gente tentar atingir o estudante e o profissional formado. Então, enquanto a gente trabalha para mudar diretrizes curriculares, que é um trabalho mais longo, né, de longo prazo, mais demorado, a gente pode fazer medidas como essa dos cursos que estão, eu ia falar assim, na moda, mas não é que não é moda, é que é muito prático hoje em dia. Então, você tem a tecnologia difundida,
Muitos profissionais buscam cursos rápidos de formação continuada. Então, eu acho que ali era uma das ideias que eu levantava daí na Abvidro. Eu digo, olha, a gente deve desenvolver os cursos online, que eu acho que tem saída, fazer aulas rápidas, aulas curtas. E esse foi o grande desafio, tentar concentrar, condensar o conteúdo, porque quem assiste uma aula gravada não tem muita paciência. Então, acho que a gente tem que continuar trabalhando na plataforma, né? Estender os conteúdos com mais atividades, pensar em atividades dinâmicas também, em exercícios, formas de lançar alguns desafios para os alunos, que a geração que tem hoje é isso, conteúdo tem que ser muito rápido e a gente tem que desafiar de forma online também. Eu percebo com os alunos lá também na universidade. Então, eles gostam muito de atividade prática, conteúdo de forma resumida, tem, infelizmente, pouca consulta à biblioteca, né? Por isso que o livro até foi lançado também numa versão online, e eu fiz ele muito enxuto, então fiquei me policiando até para usar uma linguagem mais clara e direta e rápida, sem estender muito com gráficos, tabelas, tentando passar a parte técnica básica, e eu acho que esse é o caminho. Então, o Educavidro vem também para preencher essa lacuna, da gente tentar passar o conteúdo básico de forma muito rápida. Acho que isso a gente consegue dar uma maior penetração no mercado e dissolver, né, a informação. E quem acessar o Educavidro, quem ainda não conhece, gente, é o www.educavidro.com.br. Quem acessar o Educavidro vai encontrar que conteúdos ministrados por você lá? Bom, lá eu apresentei algumas aulas sobre as propriedades ópticas dos vidros, que é mais a minha praia, né? Eu começo sempre por ali nas palestras, que o pessoal me chama mais para falar sobre vidro de controle solar, como é que a gente faz a simulação computacional desses produtos. Então, tentar entender como que é a especificação do material. Então, começa com o estudo das propriedades ópticas, como é feita a especificação para as fachadas, questão de clima, o entorno, e aí entrar na aplicação prática depois, como fazer a especificação dos vidros para fachadas em prédios novos, em retrofits. E aí passando também por algumas aulas de certificação ambiental, que foi a minha atividade inicial lá no mercado, né? A consultoria para chegar numa certificação LEED, Aqua, Procel. Então, o meu conteúdo, basicamente, resumindo, passa por essas etapas e por esses assuntos. Conteúdo de primeira, disponível gratuitamente, né, gente? Tem que aproveitar. E tem mais cursos vindo, né? Quem já conhece a plataforma já tem alguns desses conteúdos que o Fernando citou aqui estão disponíveis já, e a gente tem uma nova leva de conteúdo entrando agora a partir do mês de junho. Bom, a gente estava falando aqui do desafio que é levar esse conteúdo de qualidade. Você lançou o livro no ano passado, já tem quase um ano, né? Que o livro está disponível para o mercado. Como é que foi a aceitação no mercado e na academia? Bom, acabou que a gente estava meio que saindo ali de pandemia, não tinha muitos eventos, né? E a gente não fez um lançamento oficial dele em algum evento, tá? Entre outras atividades aí da agenda. Então, qual foi a iniciativa que a gente fez recente? Eu fiz um contato com várias universidades, a gente tem uma lista de discussão aí de professores de conforto ambiental, que vem lá dos anos 90, né, do tempo que a gente tinha as listas de e-mail, ela ainda funciona. Tem mais de 800 pesquisadores lá. E fiz a divulgação. Olha, pessoal, a gente tem o lançamento do livro, a gente vai doar os livros para as universidades, para alguns professores, e teve uma aceitação muito boa. A gente teve uma resposta, acho que mais de 60 professores, são mais de 30 universidades que fizeram esse contato. E eu preparei também um kit de aulas, então tem material em PowerPoint para cada capítulo do livro, já montado de forma resumida para dar um start, para que os professores possam passar esse conteúdo em sala de aula dentro de uma disciplina ou criar uma disciplina nova. Então a gente também criou um plano de ensino para uma disciplina sobre vidros para graduação. Então tudo isso a gente disponibilizou no site do laboratório, nosso laboratório de conforto lá da UFSC. Fiz o disparo lá pela mala direta, né, nossa lista para os professores, eles fizeram contato. Então, agora a Abvidro vai distribuir alguns exemplares, então o livro foi um patrocínio também da Abvidro, né? Então a gente tem alguns exemplares para fazer essa distribuição, cortesia, e a gente espera que
essa distribuição gratuita para os professores, eu acho que é fundamental, inclusive para as universidades. Então, a gente tem que fornecer algumas cópias para que tenha para dar capilaridade mesmo, né? Para chegar lá na ponta nas diversas universidades do Brasil. E eu acompanho pelas vendas lá, até me surpreendo também, tá? Tem bastante exemplares, digo assim, por que me surpreende? Porque a gente sabe que um livro técnico, claro, não é a gente sabe que não vai ser um best-seller, a intenção não é essa. A intenção é a gente divulgar informação técnica no mercado, né? Escrever um livro para um professor é como ter um filho. Então, a gente não quer ganhar dinheiro com ele, mas a gente quer transmitir o conhecimento, que seja uma referência boa, né? Que seja citado, tudo. E a gente nota que teve uma boa aceitação. Já tem algumas ideias de continuar o trabalho. A gente recebe as críticas também, já vi alguns comentários lá no site até de compras. Teve um leitor que comentou, falta mais aplicação prática. Então, de fato, como eu falei, o livro ele é enxuto e quem sabe a gente possa fazer uma versão com cases, com exemplos, né? Mais estudos de caso, alguns exercícios, quem sabe. Então, já tem um bom feedback ali de alguns leitores. E quem quiser adquirir o livro, faz como, Fernando? Onde que pode comprar? Onde que ele está disponível? Ele tem a venda direta no site da editora, que é a Oficina de Textos, e também no site da Amazon tem como fazer a aquisição tanto do exemplar físico como o e-book, a versão digital. Ah, bacana. E você já tem algum outro livro aí em gestação? Pois é, tem alguma coisa rascunhada já voltada à simulação de desempenho de edificações, então, simulação energética. Isso já é um projeto antigo, até antes do livro de vidros, mas esse está na geladeira. E pretendo fazer depois da experiência do vidro, não sei se eu desanimei ou me empolguei, tá? Porque o livro é difícil, dá bastante trabalho mesmo de fazer a finalização, especialmente a parte de imagens, tudo isso, né? Vocês sabem como é que é, a parte de editoração. Sim. Então, lá no meio do caminho a gente se empolga, né? Diz, pô, queria fazer mais. E depois que a gente está passando aquele trabalho todo, a gente acha assim, olha, não vou fazer nunca mais, tá? Mas tem a ideia, assim, de fazer um voltado para a simulação, que também é uma outra área que não tem muita bibliografia, especialmente em português, a gente acha alguns tutoriais, manuais, assim, na universidade, e tá muito relacionado ao uso do vidro também. Então, eu penso até que dá para fazer uma coisa juntando os dois assuntos, o que eu comentei antes, né? Se a gente for fazer um livro mais voltado à aplicação prática, com exemplos de como especificar de fato, como é que é feito, né, um prédio desse tipo, fazer do início ao fim, como que começa a análise, quais são as opções de vidro disponíveis e como que a gente escolhe o vidro final, né, que é o dia a dia do consultor. Sim, um passo a passo. Um passo a passo, como escrever isso e apresentar alguns casos para o leitor. Isso não tem como fazer sem falar de simulação computacional. Então, esse projeto que está na geladeira, eu acho que dá para a gente mesclar os dois. Fazer alguma produção que tenha a aplicação prática do vidro, explicando como é o processo de simulação. Essa ideia é bacana. Já tem alguma coisa rascunhada lá em termos de apostila, né? Que eu dou nas aulas de pós-graduação. Quem sabe no futuro saia. A gente fica aqui na expectativa, se você lançar, você vem aqui no Vidrocast conversar com a gente e contar do livro novo. Só para a gente não perder o gancho aqui, você comentou também dessa iniciativa de distribuir conteúdo para os docentes sobre vidro para as universidades, também com doação de livro e tal. Se alguém não está nessa lista de e-mail maravilhosa aí que você mandou e se interessa por essa iniciativa, como que ele pode entrar em contato e fazer a solicitação desse material? Está disponível ainda o formulário, eu deixei no site do laboratório da universidade, labcom.ufsc.br, né? Acho que depois dá para a gente botar a legenda no vídeo, e vocês vão encontrar a notícia lá, né, publicada, o kit, eu chamei de kit de aulas para o livro Vidro Plano para Edificações. Então tem o formulário, o autor se cadastra, indica a instituição de ensino, né, que participa, o número de alunos, porque daí a gente tem uma ideia de quantos exemplares mandar. E se um monte de gente se inscrever, a gente vai começar a vender. Não, tem bastante exemplares lá, acho que a gente quer que dissemine mesmo o conhecimento. E o kit de aulas a gente pode, uma ideia é evoluir, né, quem sabe no ano que vem, lançar versões novas com os exemplos que eu falei. Tem muitas fotos também que a gente vai registrando. Sim, para ser um material vivo, né? Exatamente. Você vai atualizando ele a partir dos feedbacks que vai recebendo e de novos conteúdos mesmo que vai... E para seduzir aqueles professores que acham que o uso do vidro é indevido, né? A gente consegue provar ali que tem como utilizar com um alto nível de desempenho térmico, lumínico e acústico nos nossos climas.
Você contou aí da sua mudança de visão, né? De quando você começou a trabalhar com vidro. Você até falou aqui do vidro como vilão e hoje você trabalha com esse material entendendo todos os benefícios dele. Quais são os principais benefícios que o vidro oferece às edificações na sua visão hoje? Bom, o maior benefício do vidro é que ele é transparente. Já começa por aí. Então, até comento nas palestras, assim, pô, imagina você fazer uma parede transparente. É o vidro, pô. Então, você consegue fazer uma fachada em pele de vidro com resistência às intempéries, né? Uma boa resistência mecânica, consegue utilizar hoje o vidro em diversas aplicações que, na verdade, não tem nenhum material construtivo tão versátil quanto o vidro. Eu também faço essa provocação, até para os meus alunos lá. A gente pensa assim, a argamassa. A argamassa é extremamente versátil. Você consegue fazer alguns móveis, algumas coisas, mas tem as suas limitações e não é transparente. E o vidro a gente consegue colocar em várias aplicações na edificação, móveis, e estrutural já tem evoluído bastante, né, o uso do vidro estrutural, mas a grande vantagem é você trazer a transparência com controle das intempéries, o controle de luz e calor. Então esse que é o grande pulo do gato, né, do vidro de controle solar, e que muda completamente o conceito do uso que se tinha na década de 70 e 80 para agora. O vidro de controle solar é relativamente recente no Brasil. Então, por isso até que tinha essa aversão, vamos falar assim, nas peles de vidro, né? Você vai usar vidro incolor, vidro colorido, realmente não tinha um bom desempenho para uma pele de vidro. Agora que você tem um vidro que corta 60%, 70% do ganho de calor, poxa, aí o céu é o limite. Aí, fazendo um trocadilho infeliz, você pode usar até para as coberturas, né? Então, a grande vantagem é essa, é a gente ter a integração visual com o exterior, admissão de luz natural, com ainda um bom controle também da iluminação, porque você tem diferentes níveis de transparência e diferentes níveis de ganho de calor, né, que é outra sofisticação do vidro de controle solar. Não são todos iguais, e não necessariamente para reduzir o ganho de calor você vai ter um vidro espelhado. Então a gente consegue ter muitas especificações diferentes, soluções diferentes conforme o projeto. Coisa que tu não consegue com concreto, por exemplo. Concreto, aí eu vou provocar a turma do concreto. Concreto é tudo igual. Tem lá a sua função, né, mais estrutural. E aí eu defendo mesmo, na minha opinião. Concreto, a função dele primordial é estrutural. Então eu não vejo como utilizar muito o concreto como fechamento, como a gente tem utilizado no Brasil, muitas habitações, especialmente de interesse social, fazendo em paredes de concreto, que não tem um bom desempenho térmico. Não estou dizendo para substituir tudo por vidro, né? Mas para a gente fazer um paralelo, existem aplicações que podem ser melhoradas para qualquer produto. Qualquer produto tem as suas falhas de aplicação, vamos dizer assim. Então não é que o vidro é o vilão do consumo de energia. Existem projetos com vidro mal aplicado, assim como existem projetos com o concreto mal aplicado. E pode chegar num desempenho térmico fraco também. A gente volta para a conversa anterior, né? De por que é tão importante que estudantes sejam expostos a esse conteúdo. Você está falando aqui da enorme versatilidade do vidro, mas se as pessoas não conhecem todas essas variedades de vidro, todos esses tipos e as possibilidades de aplicação, elas não vão fazer uso, vai ter uma aplicação errada e exatamente. O vidro vira vilão. E até complementando, acho que a gente deve trazer o assunto o estudo do desempenho dos materiais para todos os materiais, desempenho térmico, lumínico, só o vidro que tem, né? Basicamente. Você não tem outro material transparente, você vai fazer um fechamento com policarbonato ou acrílico, quem sabe, né? Ver o que a indústria tem para oferecer. Mas eu digo a parte de desempenho térmico, acústico, a gente tem estudado muito pouco sobre isso, digamos, de todos os materiais aqui no Brasil. Então, a norma de desempenho mudou um pouco, né? Esse cenário nos últimos anos. Então, foi publicada em 2013, já passou por uma revisão, teve uma revisão recente, agora 2021 e 2022, já saíram algumas emendas. Na parte térmica, eu participei bastante ali, ativamente, até para a gente falar mais do vidro de controle solar. Então, saiu lá uma limitação da área do vidro incolor. Eu defendo isso, na verdade, eu defendo que a gente não deveria ter vidro incolor nas edificações, tá? Eu acho que a gente deve fazer essa provocação. Acho que para o Brasil a gente não deveria ter vidro incolor mesmo, deveria começar com vidro de controle solar, em qualquer área de abertura. Eu até faço alguma estimativa ali, se a gente fizer um retrofit em todas as edificações brasileiras,
a gente consegue reduzir aí uns 5% do consumo de energia do país inteiro, Uau! que é o consumo das termoelétricas. Então, você corta o uso das termoelétricas se a gente tivesse, né, extrapolando assim, o uso de vidro de controle solar para metade das residências, vamos dizer assim. Tá? Então, eu acho que a gente tem que estudar mais o desempenho dos produtos e fazer a especificação por desempenho. A gente, é estranho, outra provocação que eu faço, a gente escolher com critério um piso porcelanato, né, gastar horas e horas na escolha, na especificação do formato, no acabamento, no nível de resistência à abrasão, e é um material que não te dá economia nenhuma de energia, conforto térmico, lumínico talvez, com a cor dele, mas é só para fazer um comparativo, assim, é um material que é caro e não dá influência no conforto térmico, no conforto ambiental que a gente chama, interno da edificação. E o vidro que tem tanta influência no conforto e vai ficar ali no prédio durante toda a sua vida útil, provavelmente, o piso porcelanato não, né, porque a gente pode fazer um retrofit em pouco tempo e já arrancar tudo e colocar um novo. E o vidro que tem todo esse impacto no desempenho, a gente se preocupa muito pouco com as propriedades dele. Então, acho que essa é a bandeira que a gente tem levantado ali nos eventos setoriais de arquitetura e de engenharia para olhar mais para o desempenho, para todos os materiais. Fernando, dentro dessa discussão que a gente está tendo aqui, a gente está vivendo um momento em que é necessário reduzir as emissões na atmosfera para conter o aquecimento global, que já é perceptível, né? Para além dos números e estatísticas. Qual que é o papel do vidro nesse cenário? Então, o vidro tem uma influência importante não só no ambiente interno, né? Falei do conforto ambiental interno, mas aí tem uma ligação direta com o consumo de energia em ar-condicionado e iluminação, que aí está ligado à emissão de poluentes na geração de energia. As emissões do Brasil, na parte de geração de energia, são relativamente muito baixas comparado aos outros países, se a gente avaliar que a nossa energia é basicamente hidráulica, né, fonte de energia. Então, isso tem estudos que eu mostro até nas palestras, para a gente não se sentir o patinho feio. No mercado energético, a gente é um exemplo, né, no Brasil. Mas, de qualquer forma, tem emissões, difícil de quantificar, tem alguns estudos, tudo, mas a gente tem alguns indicadores, quanto que uma usina hidrelétrica até gera. O fato é que o vidro, bem dimensionado, a gente volta para a questão inicial lá. Poxa, por que o vidro é o vilão? Não, o vidro incolor era o vilão, né? A pele de vidro incolor, ou o vidro colorido era o vilão. Com o vidro de controle solar, você consegue diminuir o consumo de energia de ar-condicionado, o dimensionamento do ar-condicionado, você diminui o dimensionamento, diminui a carga de gás refrigerante na edificação, você diminui o uso da iluminação artificial, embora a gente evoluiu muito aí em eficiência dos sistemas de iluminação, né, o consumo é relativamente bem baixo hoje em dia, mas ainda tem uma participação significativa, especialmente em prédios comerciais. Então, tudo isso vai gerando impacto na cadeia de evitar a ampliação do parque gerador, que para o Brasil é extremamente importante, porque você teria, teoricamente, né, a reserva de recursos para investir em áreas prioritárias, educação, saúde, você não precisa investir em energia. Então, tem todo um benefício social e econômico, né, que vai todo alinhado com o desenvolvimento sustentável, que o vidro tem um papel importantíssimo, né, uma boa especificação do vidro para um projeto. Então, é isso que a gente tem lutado para disseminar informação técnica adequada e chegar em toda a cadeia. E nesse contexto, quais são as vantagens que o vidro oferece em relação a outros materiais construtivos que são largamente utilizados? Você já falou aqui do concreto, né? A gente tem cimento, tijolo, argamassa, madeira. Quais são as vantagens do vidro em relação a esses materiais nesse contexto? Bom, já citei o fato da transparência, né? Acho que essa é a grande vantagem, você trazer o contato visual, iluminação natural e tudo. Agora, eu acho que o grande diferencial do vidro para os outros materiais é a gama de opções que ele tem de aplicação, né? As diferentes opções de vidro para atender diferentes tipos de projeto. Então, você tem vidros que podem ser utilizados para as grandes áreas envidraçadas, você tem outras opções que podem ser utilizadas para as pequenas áreas, você tem especificações destinadas para o uso residencial. Você tem outros tipos com reprodução de cor adequada para ambientes hospitalares, por exemplo. Então, o vidro ele consegue vencer diferentes tipos de projetos, diferentes áreas de envidraçamento, diferentes climas, né, orientações solares. Essa é a grande vantagem. Então, você tem
Uma vez até fazendo a conta com um dos fabricantes, a gente chegou assim em 4.000 combinações possíveis de vidro no Brasil, né? Tem muito mais. A gente começa a fazer uma análise combinatória ali de espessura, massa de cor e revestimento de controle solar, se ele vai ser insulado, laminado com outra cor. Então as opções são muitas, por isso que a gente tem que estudar mais o material para fazer a aplicação correta em cada caso. E a gente já tem mais produtos que proporcionam conforto térmico e conforto acústico que tenham sido desenvolvidos para as especificidades do mercado brasileiro? Tem. Já tem os principais. Acho que todos os fabricantes têm trazido produtos para o mercado nacional. Já existem produtos exclusivamente no Brasil, que não tem em outros países, voltado para a nossa realidade aqui, com a transmissão luminosa adequada ao nosso clima, que a gente tem excesso de luz, né? Então não adianta importar um projeto, uma referência da Alemanha, Nova York, com o vidro de lá e executar aqui, que a gente pode ter problema de ofuscamento e conforto térmico. Então a gente tem já produtos balanceados para o nível de iluminação e de insolação aqui do Brasil. E falando disso, né, da importância de você ter um olhar específico para aquilo que é específico, quais são os principais pontos que devem ser levados em conta na hora de se especificar fachadas nas diferentes regiões do Brasil? Bom, vamos lá. A gente tem um excesso de insolação, vamos dizer assim, né, uma radiação solar intensa em todas as regiões. Então, buscar um vidro com baixo ganho de calor solar é importante no Brasil inteiro, desde a região sul até a região norte. Então, seria o vidro com baixo fator solar. Aí, dependendo da área envidraçada, quanto maior a área envidraçada, você vai ter que ter um vidro ainda mais protegido. O que muda de uma região para outra? Na região sul, a gente tem algumas cidades com um frio mais intenso, né? Se pegar Florianópolis tem o inverno, aí Porto Alegre você vai ter um inverno mais rigoroso, tem regiões serranas, que não só na região sul, a gente tem Rio de Janeiro, Petrópolis, tudo. Então as regiões mais frias, você já começa a falar em vidro insulado para a maioria das aplicações. Então vidro duplo com câmara de ar para promover ali um maior isolamento térmico. E da mesma forma como na região sul, então a gente recomendaria, né, ou teria uma atenção para o vidro insulado, nas regiões norte e nordeste também é importante avaliar o vidro insulado para evitar o calor excessivo, né, por diferença de temperatura. E falando agora da região sudeste e centro-oeste, na sudeste e centro-oeste o importante é avaliar a viabilidade econômica, né, do vidro insulado, vamos dizer assim, já que o vidro de controle solar vai bem em todas as aplicações. Na Sudeste e Centro-Oeste, a gente avaliaria a necessidade do vidro insulado caso a caso, quanto maior a área envidraçada, provavelmente ele vai bem. E lembrando que da região sul até a linha do Equador, a gente começa a ter insolação na fachada sul. Então esse é meio que um mito, né, que se fala não é que é um mito, é meio que como é que a gente fala assim, um jargão, né, ou meio que praxe nas escolas, até de arquitetura, todo mundo fala assim, aqui eu protegi a fachada norte, leste e oeste, não protegi a fachada sul porque não pega sol. Não, a fachada sul não pega sol lá na minha região, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Você chega em Belo Horizonte, já começa a ter mais insolação na fachada sul, e região norte e nordeste, quanto mais perto da linha do Equador, você vai ter o norte, o sul igual ao norte, vamos dizer, em termos de insolação. Então, essa é uma preocupação que se deve fazer, porque a gente tem os escritórios trabalhando de norte a sul no Brasil. Sim. Então, isso muda bastante. Você falou aí em mitos, comentou a questão do vidro insulado para o calor. Esse é um grande mito, né? Muita gente acha que o vidro insulado é só para climas frios. Quais são? Fala um pouquinho sobre esse especificamente, mas também que outros mitos existem aí na especificação que a gente pode clarear um pouquinho aqui. Exatamente, tem alguns mitos, o insulado é um deles, né? Já ouvi muita gente falando, até da área mesmo, do setor vidreiro, dizendo, olha, o vidro insulado é só para região fria. Não é, ele é indicado para onde você tem uma grande diferença de temperatura entre os dois ambientes. Por isso que você tem num refrigerador e tem numa estufa, numa padaria, por exemplo, ele serve para armazenar produto quente e frio. Então aí já está a prova de que o insulado serve para os dois, calor excessivo e frio excessivo. Pegando a carona ali com o insulado, outro mito é o vidro low E, de baixa emissividade, que também se fala muito no mercado que ele é indicado para o frio.
Não é. Ele é indicado para o frio e para o calor também. Então depende até no sentido que você coloca a camada low-E. Então no exterior se usa de um jeito, em climas mais frios, e aqui no Brasil a gente inverte para climas quentes. Então ele vai bem para os dois climas. Outros mitos, deixa eu me lembrar aqui, a parte de acústica, que o vidro insulado é melhor acusticamente. Depende. Então, depende. Se você tiver uma boa câmara de ar, né, uma grande câmara de ar e espessuras diferentes, você vai ter um vidro com um desempenho melhor. Mas um vidro insulado com peças de mesma espessura e câmaras pequenas, às vezes já vi alguns projetos que eles colocam um insulado com câmara de 8 milímetros para ter um melhor desempenho acústico. Não vai ter. Vai ter o mesmo desempenho do vidro monolítico, talvez até pior, em algumas faixas de frequência, mas o insulado, para você ter um bom desempenho, teria que ter as espessuras diferentes, né? Esse é um mito recorrente na parte de acústica. E eu acho que um outro grande mito que a gente pode falar, que eu tenho repetido aí desde o início da nossa conversa, é de que o vidro é o grande vilão, e não é, né? E uma das coisas que eu descobri estudando alguns projetos, que cada projeto tem a sua peculiaridade, né? A questão do formato do prédio, a área de envidraçada para leste e oeste. Então, teve um projeto aqui em São Paulo, o edifício Eco Berrini, que hoje acho que é a sede da Vivo. E ali foi um dos primeiros casos que eu peguei em que ele tem a grande fachada virada para o leste e oeste. E um dos primeiros testes que eu fazia para buscar a certificação LEED era diminuir a área envidraçada. Você aumenta o peitoril para diminuir o ganho de calor. E naquele prédio chegou numa razão em que eu aumentava o peitoril e aumentava o consumo. Então eu diminuía a área de janela e aumentava o consumo. Então, meio que os dados faziam uma curva, vamos falar assim. Porque tem uma região, uma área ótima de envidraçamento para cada projeto, depende da orientação solar, em que o vidro ajuda a dissipar o calor também. Então esse é um mito que não é muito comentado, né? O pessoal fala que é o grande vilão, o efeito estufa, mas o vidro ele ajuda a dissipar o calor. Você pega a fachada leste, que ganhou calor durante a manhã, durante a tarde ela pode dissipar o calor através do vidro. Então se você diminui muito a área de janela, você vai reter o calor, né? Vai funcionar como uma caixa térmica. Sim. Então tem um dimensionamento, uma área de janela ideal para cada projeto. E até passando o macete para quem está nos assistindo, né? 40% de área de janela, 30%, 40%, 40% ali é um fator bom para prédios e escritórios para o país inteiro. Em várias regiões aí que a gente analisou. Claro, norte, nordeste, dá para diminuir um pouco, mas em torno de 40% você tem uma boa relação de área de vidro para ter um bom contato visual com o exterior, boa troca de calor, né, esse ganho e perda também ao longo do ano inteiro. Bacana. Você acha que, com todos os esforços que a cadeia vidreira vem fazendo, né, as entidades, as usinas, os processadores, você acha que a gente tem conseguido disseminar de maneira mais eficiente para os especificadores o potencial do vidro enquanto uma solução para conforto termoacústico e eficiência energética? Eu vejo que sim, a gente já evoluiu bastante aí o nível da conversa com os escritórios de arquitetura. A gente nota muitos projetos sendo concebidos já com produtos inovadores em termos de vidro de controle solar. A gente já viu o lançamento do projeto já com uma especificação adequada. E é claro que é como todo mercado, né? Existe os profissionais que estão à frente e todo a outra fatia de mercado que está se atualizando, buscando, lá tem o seu benchmark, né? Tem a sua referência. E eu vejo que, acompanhando aí nos últimos 10, 15 anos, isso tem mudado bastante. As certificações, eu acho que contribuíram muito para isso. A certificação LEED, eu acho que puxou muito o mercado, cumpriu o seu papel, né? Eu me lembro no começo que muita gente criticava, assim, estão trazendo a certificação americana para o Brasil, tudo. Então sofria muitas críticas também nisso, né? Mas ela tem a sua adaptação aqui, climática, para o contexto também, para a cultura. E uma das coisas que a certificação traz de benefício, que eu defendo desde o início, é justamente provocar o mercado, trazer inovação. Então você tem lá alguns prédios que servem de exemplo para mostrar que, olha, isso aqui funciona. Vamos massificar essa tecnologia. Então, tanto a certificação, pegando o LEED, como a etiquetagem do Procel, a ideia é essa, você começa a classificar de A a E, daqui a pouco vê que é fácil atingir o A, a gente muda o nível, levanta a régua, e assim você consegue evoluir o mercado inteiro. Então isso tem acontecido, mudou muito o nível da conversa aí dos últimos anos. Ou seja, os esforços estão valendo a pena, né? Estão valendo a pena.
Apesar disso, você acha que ainda tem muita construção no Brasil sem considerar esses aspectos? Tem, o país é muito grande, né? Então, imagina, são 5 mil municípios. Se a gente ficar aqui no eixo Rio-São Paulo, as maiores cidades, que a gente tem os prédios certificados, né, como referência. Pô, mas você vai para o interior, até lá eu vejo no estado, Santa Catarina, você pega algumas obras é, fora ali do litoral, né? O nosso desenvolvimento é todo no litoral, né? Você vê que tem muita novidade. Eu participo de alguns eventos, algumas palestras, então eu noto que o pessoal se impressiona muito com a tecnologia, né, que a gente tem utilizado nos grandes centros. Então, tem que chegar no interior, falando assim, o que está fora das capitais, né, dos grandes centros Sim. comerciais, então ainda tem muito a evoluir. A grande vantagem é que hoje tu tens a tecnologia de mídias sociais chegando em todos os cantos. Então, isso ajuda bastante. Eu volto a fazer a propaganda do Educavidro, que a gente consegue utilizar essa ferramenta para alcançar o mercado em todos os rincões aí do país. Essa é a ideia, né? Levar um conteúdo de qualidade que a pessoa pode assistir no momento que for mais conveniente para ela. Tem cursos, tem trilhas profissionais, então não é por falta de conteúdo, né? Exatamente. Fernanda, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. Você tem algum recado final para o nosso público? O recado é na linha do Educavidro. Eu acho que tem que estudar, tem que se informar. Né? Eu passo esse recado para os meus alunos, eu digo, olha, diferencie-se, né? Procurem uma diferenciação, estudar um assunto específico para se destacar no mercado. É um conselho que eu dou, pode ser que não seja certo, né? Não seja a melhor solução, mas o conselho que eu costumo dar é isso, procure estudar um assunto específico para se destacar. No caso do vidro, é importantíssimo essa atualização da tecnologia. Então, buscar os sites dos fabricantes, ver que tipo de produto que eles estão oferecendo, baixar o material, o catálogo técnico, o catálogo de aplicação, né, os manuais de aplicação dos vidros. A gente tem a prática recomendada, que foi feita também, Sim. Foi distribuída por um tempo gratuito, não sei se ainda está gratuito lá no site da associação, mas por muito tempo a gente disponibilizou. É um material mais em conta, em que o pessoal pode ter um apanhado geral aí das normas, e buscar atualização via normas também, que eu também falo isso para os alunos, aproveitem para baixar a norma enquanto são alunos ali, que eles tenham acesso para poder fazer a visualização via universidade, para fazer um compilado, né, do que trata cada norma, para poder fazer uma busca, um dia que tiver uma aplicação lá na frente, vou fazer o projeto de um guarda-corpo, já sabe, tem lá na listinha, para guarda-corpo eu tenho essa norma, se eu seguir o que está na norma, eu consigo fazer o projeto. Então, acho que esse é o grande recado. Que bom. Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito bom contar com você, junto com a gente nas trincheiras aí, para levar informação sobre vidro plano para o mercado. Parabéns pelo livro e a gente fica aqui aguardando um novo volume atualizado e outros conteúdos que você venha a criar, que você é um grande conhecedor e contribui bastante para o nosso mercado. Bom, a gente chegou agora ao fim desta edição. A você que nos assiste ou ouve, fica aqui o convite para que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast para você sempre receber os nossos conteúdos. Para mais informações, você também pode ler a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!